Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estava aqui pensando, irmãos, de uma coisa muito interessante. Você já reparou que a gente está sempre insatisfeito? Parece que sempre falta algo na nossa vida, nem a gente sabe o que é. É como se você colocasse a cabeça no travesseiro durante a noite e vem aquele vazio. Por mais que você tenha muitas coisas, por mais que você tenha pessoas que te amam, que estão ao seu redor, por mais que você não tenha tido falta de nada, mas parece que esse vazio nunca sai da sua vida, certo? Uma coisa eu aprendi é que o inimigo, ele sabe de alguma maneira o que Deus tem para a nossa vida. É claro que ele não lê a nossa mente, mas ele percebe quando Deus quer entregar algo. Por exemplo, no caso de Daniel, ele orou por 21 dias, ele estava em jejum e a bênção não chegou, mas chegou somente no último dia e então o anjo do Senhor revelou para ele que é porque houve uma batalha no céu. O diabo não queria que as bênçãos, que as revelações que Deus tinha para ele chegassem. E depois disso, depois que o anjo venceu o inimigo, depois que foi o tempo determinado por Deus que se cumpriu, aí nessa hora então Deus abriu a visão de Daniel e o anjo entregou para ele ali revelações sobre o final dos tempos, sobre coisas grandiosas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o diabo ele sabe quando Deus está para fazer algo na sua vida. Você que chegou aqui hoje, eu sei que Deus tem promessas para você, Deus tem muita coisa para te entregar, coisas infinitamente maiores do que tudo que você já pediu ou pensou, segundo o poder de Deus que opera em você. Isso está escrito em Efésios 3, versículo 20. Só que, irmãos, Deus ele vai fazer, inclusive ele já está fazendo muita coisa na sua vida, e aí o inimigo, qual é o papel dele? O papel dele é tirar a tua paz, é fazer com que você não desfrute daquilo que Deus já te entregou, amém? Então Deus ele já te deu muita coisa, ele tem muito mais para fazer, mas o inimigo em todo o tempo, seja no tempo da espera, no tempo em que você não tem nada, no tempo em que você tem tudo, em todos esses casos o diabo ele vai querer roubar a sua paz. Então, o Senhor colocou uma palavra muito forte hoje no meu coração para eu te entregar. Eu tenho certeza, se você chegou aqui hoje, é porque é a hora certa de você ouvir essa mensagem. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Todos os dias eu tenho feito a oração da manhã, oração da noite, a oração para dormir, tudo para te encorajar a se fortalecer na caminhada com Deus. Então eu quero que você faça parte da minha lista de oração, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho que vai aparecer do lado e deixe também o seu pedido de oração. E no final aqui do vídeo, nós vamos orar juntos em família, família na fé. Glória a Deus? Então vamos lá. Irmãos, uma das coisas mais interessantes que eu percebo na Bíblia é que Deus, mesmo sabendo de tudo a nosso respeito, mesmo sabendo de tudo ao nosso redor, no universo, Ele continua fazendo perguntas para nós. Você já parou para pensar nisso? Deus está sempre fazendo perguntas, por mais que a gente não perceba. Sabe aquela vozinha que vem na sua mente? Aquilo já é a voz do Espírito Santo, é sério. Eu vou te explicar ao longo desse vídeo aqui e você vai entender por que Deus faz perguntas para você. A primeira coisa que é claro, todos nós já sabemos, é que Deus não precisa de mais informações a nosso respeito, porque Ele é Deus. Então, as perguntas que Deus faz para nós são como um espelho, ou seja, Ele não pergunta para Ele saber algo, Ele pergunta para a gente saber. Lembra, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, lá no Jardim do Éden? Então, o Senhor veio visitar Adão e Ele perguntou: Adão, onde estás? Irmãos, é claro que Deus sabia que Adão tinha pecado, é claro que Deus sabia que ele estava escondido atrás das árvores, ele estava fugindo de Deus, mas Deus queria que o próprio Adão tivesse essa consciência. Então é como se Deus colocasse um espelho na nossa frente para a gente enxergar onde nós estamos, aonde nós estamos errando, entendeu? E para a gente também parar de dar desculpas e começar a enxergar tudo que Deus já nos deu. Que é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Deus já te deu muita coisa, Deus já te deu ferramentas, mas você não está enxergando. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, vocês estão realmente no fundo do poço. É aquele lugar onde não tem saída. Você olha para o seu lado, você olha à sua direita, à sua esquerda e só existe escuridão, trevas. Mas irmãos, se eu falar para vocês que o fundo do poço é o lugar mais privilegiado que tem, você vai acreditar em mim? Então eu vou te explicar, talvez você esteja achando estranho isso, mas, irmãos, é somente no fundo do poço que a gente só tem uma única saída. E a gente então só pode olhar para o céu, para o alto, porque não existe mais circunstâncias favoráveis à nossa volta.
Então, irmãos, Deus permite sim que a gente chegue muitas vezes no fundo do poço para a gente olhar para dentro de nós e para a gente olhar para o alto, porque é lá que vem o nosso socorro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de alguém que chegou no fundo do poço. Foi o apóstolo Pedro. Ele chegou a ter a ousadia de falar para Jesus assim: Senhor Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu não vou deixar que ninguém te machuque, inclusive o Senhor não merece ir para a cruz. Irmãos, naquela hora, Jesus repreende o demônio que estava usando Pedro, porque Pedro era imaturo ainda, ele era orgulhoso, ele era cheio de si. Ele achava que tudo se resolvia na força do braço, na sua capacidade mental. E o diabo muitas vezes vai usar pessoas assim para nos desanimar, para nos colocar para baixo. Sabe quando você está desfrutando de um sobrenatural, de algo que Deus colocou na sua mão e alguém perto de você, talvez da sua família, talvez da sua igreja, essa pessoa vira para você e diz assim: ah, isso aí aconteceu porque você fez a sua parte, isso aí aconteceu porque você colocou a mão. Ah, isso aí foi sorte, isso aí não acontece com todo mundo. Sabe aquela pessoa que quer descredibilizar aquilo que Deus fez na sua vida? Irmãos, eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo estão passando por isso agora. Então, isso acontece porque o diabo, ele usa pessoas assim, pessoas que não estão conectadas com Deus espiritualmente falando, sabe? Elas não têm a visão espiritual das coisas, enxergam tudo no modo natural. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para que nada roube a nossa paz. Então, muitas vezes o diabo, ele não vai conseguir impedir as bênçãos de Deus na sua vida, mas então, quando as bênçãos de Deus chegam, ele quer roubar a sua paz. E é nesse momento que eu sei que muitos de vocês estão passando, é que vocês já receberam bênçãos. Você já tem um emprego, você já tem uma família, você já tem um relacionamento, mas parece que você não é feliz completamente, sabe? Isso acontece por vários motivos, mas principalmente porque você começa a focar naquilo que você não tem, em vez de ser grato, em vez de ser feliz com aquilo que você já tem. É por isso que uma das perguntas mais comuns na Bíblia é o seguinte: meu filho, o que você tem na sua mão? E eu vou trazer aqui, irmãos, alguns exemplos da palavra em que Deus ele faz essa pergunta. E você vai começar a entender de uma vez por todas por que Deus está te fazendo essa mesma pergunta hoje. Amém? Você está entendendo a mensagem até aqui? Então acompanhe comigo, por exemplo, a vida de Moisés. A Bíblia conta que Moisés estava no fundo do poço, vamos assim dizer. Aos olhos humanos é o pior lugar para se estar, mas aos olhos de Deus não existe outro lugar melhor. É o lugar da dependência, é o lugar onde você está frustrado e nada melhor do que a frustração para que Deus te dê uma nova revelação, uma nova direção. Amém? Lembra dos discípulos? Eles estavam pescando a noite inteira e não pegaram nada. Mas no dia da maior frustração, logo pela manhã, Jesus falou para Pedro: Pedro, lança as redes lá onde é mais fundo. E naquela hora Pedro falou: Senhor, mas nós já tentamos pegar peixe a noite inteira e não tem peixe aqui, Senhor. O mar não está para peixe, né? Irmãos, mas Pedro mesmo naquela hora, ele corrigiu a sua fala e ele disse: mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. E quando ele lançou a rede, irmãos, olha, foram tantos peixes, tiveram que trazer outra rede, os barcos quase afundaram, tamanho foi o milagre da multiplicação que Jesus fez ali. E como que aconteceu esse milagre? No dia da maior frustração. Então nós vamos orar daqui a pouco, porque eu sei que muitos de vocês aqui estão com falta de paz, estão se sentindo frustrados, parece que a sua vida está travada, mas não se preocupe, porque é nessa hora que Deus vai fazer um milagre. Aleluia, amém? Então, voltando a falar aqui sobre Moisés, a Bíblia deixa muito claro que Moisés, ele tinha matado um egípcio e ele fugiu para o deserto e ele abandonou Faraó, porque na verdade Faraó queria matá-lo. Então, eu imagino a quantidade de perguntas que tinham na mente de Moisés. Eu imagino a frustração que estava no coração dele, porque talvez ele pensou assim: eu só quis fazer a obra de Deus, eu só quis ajudar, dar uma mãozinha para Deus, e mesmo assim eu me frustrei, eu me quebrei, tudo deu errado. Só que é aí, irmãos, que vem a misericórdia de Deus. Ela vai te alcançar hoje, pode ter certeza, assim como aconteceu com Moisés. A Bíblia conta então que lá no deserto ele se tornou um pastor de ovelhas, ele estava foragido e ele mesmo assim constituiu família. Por mais que ele não visse a mão de Deus ali, Deus estava trabalhando no coração dele, em tudo relacionado à vida dele. E então já tinham se passado 40 anos.
Agora Moisés estava com 80 anos de idade e eu acredito que as suas ambições simplesmente morreram, ele se sentia um fracassado, mas é nessa hora que Deus apareceu numa sarça ardente e ele ficou muito surpreso porque aquela sarça, que é uma árvore muito seca do deserto, ela pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo foi o gancho que Deus usou para chamar a atenção de Moisés. Quando ele chegou ali diante da sarça, foi então que Deus chamou ele para uma grande missão. Olha, irmãos, eu sei que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, vocês já têm pensado muito assim: eu acho que o meu tempo passou. Eu acho que eu cheguei até aqui, foi bom o que eu fiz, me arrependo de outras coisas, mas não tem mais nada de bom que possa acontecer comigo. Irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, sabe por quê? Eu estou muito confiante do que Deus vai fazer na sua vida. Não pense que acabou porque você não chegou ao fim, pode ter certeza. Irmãos, voltando aqui a falar sobre Moisés, Deus chamou ele para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, o homem mais poderoso do mundo. E sabe o que aconteceu? Moisés entrou em pânico. Ele começou a listar as suas fraquezas diante de Deus. E primeiro ele falou assim: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Eu não sou ninguém. Outra coisa que ele disse foi: Deus, eles não vão acreditar em mim, eu tenho certeza. E outra, eu não sei falar direito, a minha língua é pesada, eu tenho dificuldade para me expressar. Irmãos, percebe que Moisés, ele estava tão focado naquilo que ele não tinha, em tudo aquilo que faltava na vida dele. E foi no meio desse discurso de incapacidade que Deus interrompeu Moisés. E Deus não ofereceu para ele anos de capacitação, vamos assim dizer. Imagine que Deus falasse: Moisés, o seu problema é falar? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar então como falar diante das pessoas. Irmãos, Deus não ensinou nada disso, Deus também não levantou um exército para ajudar ele. Pelo contrário, sabe o que Deus fez? Ele fez uma simples pergunta. Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz assim, O Senhor lhe perguntou: Moisés, o que você tem na sua mão? E ele respondeu: eu tenho um cajado. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui a gente percebe que Deus ele faz uma pergunta que parece boba, né? Porque Deus já sabia daquilo. Só que Deus queria que Moisés refletisse sobre aquilo. É como se Deus falasse: Moisés, pare de focar no que você não tem e pare de focar nas suas incapacidades e comece a olhar para você. O que você já tem hoje? E ele então respondeu: Deus, eu tenho um cajado. Mas o que é esse cajado aqui? Esse cajado é um pedaço de madeira. Isso aqui não serve para nada a não ser ficar tocando essas ovelhas rebeldes aqui no deserto. Irmãos, na verdade, Deus iria usar Moisés para conduzir as ovelhas de Israel. Amém? E aquele cajado que não servia para muita coisa, a não ser para se apoiar no caminho, a não ser para defender um animal, mas aos olhos de Deus aquele cajado poderia se tornar um instrumento poderoso, extraordinário. Irmãos, a Bíblia vai deixar claro depois que aquele cajado de Moisés se transformou numa serpente diante dos olhos de Faraó, diante de todas as pessoas do Egito. Irmãos, Deus fez maravilhas porque aquele simples cajado, aquele pedaço de madeira, foi um instrumento que abriu o Mar Vermelho, que fez água brotar da rocha, que trouxe também os juízos, as pragas sobre o Egito. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui hoje é que Deus, Ele está querendo tirar o nosso foco dos problemas. Eu sei que você está aqui me ouvindo, você está passando por tantas lutas na sua vida e é por isso que você deu uma última chance. Tipo assim, eu vou clicar no vídeo desse pastor e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Deus fala comigo mesmo. Mas, irmãos, eu creio que hoje o Senhor está nos chamando a atenção para a gente olhar para a nossa própria vida, para os recursos que Ele já nos deu e que a gente está desprezando. Amém? Tem um outro detalhe também que é muito interessante, que quando Jesus estava diante da multidão, Ele perguntou para os discípulos: o que vocês têm em mãos? E naquela hora Filipe vira para Jesus e diz: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, é só isso que Jesus precisava, que eles entendessem que eles não tinham nada, que eles estavam com coisas insignificantes, com uma coisa tão pequena, mas é a partir dali que Deus faria aquilo multiplicar. Aleluia! Eu creio que Deus vai multiplicar os seus talentos, eu creio que Deus vai multiplicar a sua sabedoria. Deus está cuidando de você no meio desse deserto, pode ter certeza. E só mais uma história que eu quero compartilhar com você, e nós já vamos orar daqui a pouco. É uma história muito interessante que está lá em 2 Reis, capítulo 4, onde nós encontramos uma mulher desesperada.
A Bíblia conta que essa mulher era viúva de um dos discípulos dos profetas e ela agora estava prestes a perder os seus 2 filhos como escravos porque ela precisava pagar uma dívida que o seu marido falecido tinha deixado. Irmãos, imagina a angústia daquela mulher. Ela estava totalmente agoniada, ela não sabia o que fazer da sua vida e foi aí que ela procurou o profeta Eliseu. E a primeira coisa que o profeta fez, você não vai acreditar. Ele foi usado por Deus para fazer uma pergunta para aquela mulher com as mesmas palavras que Deus fez a pergunta lá para Moisés. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 2, está escrito assim, ó. Então Eliseu lhe perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? E aquela mulher então disse: a sua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Olha que interessante, irmãos, a resposta dela é também a nossa resposta, não é verdade? Ela começou falando o quê? Aquilo que faltava. Ela falou o seguinte: olha, eu não tenho nada na minha casa. Irmãos, essa aqui é a tendência nossa, natural, não é verdade? A gente olha para o tamanho da nossa dívida, a gente olha para o diagnóstico do médico, a gente olha para a solidão que a gente está sentindo e a primeira declaração que a gente faz não é uma declaração de fé, de confiança, mas é uma declaração de falta, de escassez. A gente começa a reclamar: eu não tenho dinheiro coisa nenhuma, eu não tenho saúde, eu não tenho ninguém na minha vida, eu sou um miserável. Mas irmãos, ainda que a gente reclame, porque às vezes a gente reclama mesmo, a gente tem que lutar contra isso, mas às vezes acontece. Mas o mais importante é o que a gente diz depois. Porque essa viúva aqui, ela disse assim: olha, profeta, eu não tenho nada aqui em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Irmãos, aquele a não ser era a chave para o milagre dela, entendeu? O azeite era muito pouco, todo mundo sabe disso, era desprezível aos olhos de qualquer pessoa, porque o que ela devia, a dívida, era impagável, era um valor que ela não tinha nem nos seus melhores sonhos. Mas, irmãos, era aquilo que Deus queria fazer. Então, a partir daquela vasilha, Deus operou o milagre da multiplicação. A Bíblia conta que o profeta Eliseu mandou que ela pegasse muitas vasilhas emprestadas e Deus começou a derramar um azeite numa única botija que aquela viúva tinha. Irmãos, para a glória de Deus, foi tanto azeite derramado naquelas vasilhas que ela pôde pagar todas as suas dívidas e ainda viver com o que sobrou. Então você entende aqui hoje, irmãos, o padrão de Deus trabalhar, a forma como Ele trabalha. Tanto Moisés quanto aquela viúva, eles tinham algo que eles consideravam inútil. Moisés tinha um cajado só, aquela mulher só tinha um pouco de azeite, os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes, mas o milagre aconteceu de forma extraordinária e eu sei que isso foi escrito na Bíblia há milhares de anos atrás, mas o mesmo Jesus que operou lá é o mesmo Jesus que opera hoje na sua vida também, amém? Então o seu milagre, a sua virada de vida, a sua resposta não vai começar com aquilo que você não tem. Vai começar com aquilo que você já tem na sua mão, na sua casa, na sua vida, mesmo que pareça insignificante. Mas a sua resposta à pergunta de Deus vai fazer toda a diferença. Você precisa dar o seu primeiro passo de fé, amém? Você precisa olhar para você e você reconhecer: eu não sou nada, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho um coração grato, mas eu tenho um coração que te adora. Eu tenho tão pouco, Senhor, mas eu tenho fé de que o Senhor vai mudar a minha história. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vive uma religiosidade tão vazia. A gente acha que Deus só opera de forma assim grandiosa aos olhos dos homens, mas Deus, ele faz coisas pequenas também. Deus faz coisas que parecem bobeira, mas são nos detalhes que a gente vai vendo o cuidado de Deus, não é assim? Então essa é a mensagem que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração para eu te entregar hoje. Eu tenho certeza que essa palavra aqui, ela vai dar muitos frutos na sua vida. Eu profetizo isso e agora eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu sei que você está passando por lutas, todos nós enfrentamos dificuldades nessa vida, mas a palavra de Deus é poderosa, irmãos. E quando a gente responde com fé, com ousadia, acreditando realmente que Deus é por nós, Ele honra a nossa fé. Amém? Se essa palavra falou com você, deixa aqui um comentário, escreva aí o seu pedido de oração, ou então simplesmente escreva assim: Deus falou comigo hoje, eu precisava dessa palavra hoje. Então eu quero muito agora que você feche os seus olhos e no final da oração que você compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir uma palavra como essa. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um momento aqui que nós buscamos na Tua Palavra uma direção, algo que venha confortar o nosso coração. E obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Pai que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ó, meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela nossa incredulidade, pela nossa ansiedade exagerada, pela nossa falta de confiança. Senhor, nos perdoe porque muitas vezes nós só sabemos reclamar. A gente olha para aquilo que não temos e a gente começa a reclamar de coisas que deram errado na nossa vida. Por que será que tanta coisa ruim acontece com a gente e a gente para de olhar para quanta coisa boa o Senhor já tem nos entregado? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas e nós não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor tem nos entregado. Deus, nesse momento eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo sentimento de incapacidade, toda mentira do diabo que diz que essa pessoa não é boa o suficiente, que ela não tem o que precisa. Senhor, eu tiro agora, eu repreendo toda cegueira espiritual, todo mundo que agora está se sentindo tão incapaz, tão mal amado, abandonado, desprezado. Eu repreendo agora toda essa voz no pensamento dessas pessoas, pensamentos de morte, de fracasso. Satanás bate em retirada. Jesus, eu te peço agora, acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa. Quebra, Senhor, toda corrente de incredulidade que tem paralisado os seus filhos. Oh, meu Deus, arranca também, Senhor, toda essa raiz de comparação que faz a gente olhar para os outros e desprezar a nossa própria caminhada. Ó Espírito Santo, nos dê coragem hoje, nos dê ousadia, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa vida. Oh, meu Deus, não queremos mais ficar olhando para aquilo que está faltando, mas nós queremos olhar para o Senhor poderoso para multiplicar, ainda que seja tão pouco aos olhos dos homens, mas eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Oh, meu Deus, quantas vezes a gente deixa guardado o nosso diploma, o nosso talento que foi enterrado, talvez aquela pequena economia que a gente deixou lá no banco e muitas vezes a gente não acredita que o Senhor pode multiplicar isso, a gente não usa a sabedoria que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu um cérebro, o Senhor nos deu capacidade, o Senhor colocou pessoas à nossa volta e muitas vezes a gente despreza tudo isso. Pai, mas nesse dia de hoje, pela fé, nós pegamos esse cajado, essa vasilha de azeite e nós colocamos no teu altar e te pedimos, Senhor, multiplica, Pai, multiplica, usa a nossa vida de forma poderosa, Senhor. Deus, eu profetizo que hoje será um novo dia, um novo tempo na vida dos teus filhos, meu Pai. Onde houver agora um corpo doente, enfermo, que a tua cura alcance essa pessoa, Jesus. Toca, Senhor, no enfermo, naquele que está acamado, nos hospitais. Jesus, cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro a cura agora sobre essa pessoa. Eu repreendo toda enfermidade. Eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quebro agora todo o poder do mal, toda consagração para as trevas, eu cancelo em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra essa vida, você não pode mais oprimir ela, porque agora ela está se entregando ao Senhor Jesus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se você deseja entregar o seu coração a Jesus, ore com sinceridade agora, faça uma confissão de fé e a Bíblia diz que você será salvo nesse exato momento, se você crer com seu coração. Amém? Ore assim junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Ó Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe por todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e purifica o meu coração. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. O Senhor sofreu o castigo que eu merecia e agora eu creio pela fé que o Senhor morreu na cruz, mas o Senhor ressuscitou para me salvar. E eu te peço, Senhor, muda a minha história. Eu entrego nas Tuas mãos o meu futuro e eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, eu desejo do fundo do coração que você tenha feito essa oração de verdade, com fé, e creia que Jesus entrou na sua vida. Amém?
Tudo que você tem que fazer agora é permanecer com Ele todos os dias. Procure uma igreja perto de você, uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus, e também compre uma Bíblia se você não tem. Isso é muito importante para você se alimentar da palavra todo dia, tá bom? E lembre-se, se você é inscrito aqui no meu canal, eu faço a oração da manhã, a oração da noite, eu vou te fortalecer também com mensagens assim à tarde, então venha participar junto comigo, ok? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.